Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Êxodo 12, 1. Vamos ler do 1 ao 9. Êxodo, capítulo 12, versículos 1 ao 9. Diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, e nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Deus dá uma ordem a Moisés e a Arão. E essa ordem, que pode parecer estranha em um primeiro momento, quando você entende o significado, tudo fica claro. Irmãos, tudo o que aconteceu na Bíblia, no Velho Testamento, apontou para uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Tudo o que aconteceu, que você vê no Velho Testamento, apontava para Jesus. Todos os milagres, tudo aquilo que aconteceu, Jesus, apontava para o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que ele ia enviar ao mundo. Mas enquanto Deus ainda não tinha enviado Cristo, este Cordeiro aqui estava simbolizando Jesus Cristo de Nazaré. E a ordem foi que, você prestou atenção no que Deus falou, a ordem era para comer todo o Cordeiro, não era para deixar sobrar nada, as entranhas, a cabeça, as patas, tudo era para ser comido. E ainda mais, não podia ser cozido nem cru, tinha que ser o que, igreja? Assado. Meus irmãos, esse Cordeiro, ele simboliza Jesus Cristo de Nazaré. E como é que nós podemos aplicar isso hoje na nossa vida? Cristo veio ao mundo como uma divina provisão para a humanidade. Veio para salvar, abençoar e saciar. Saciar a fome espiritual que existe em cada homem. Certa vez um grande homem de Deus, ele disse assim: dentro de cada homem existe um vazio do tamanho de Deus. Você olha para o mundo, para as pessoas do mundo, as pessoas, elas parecem que elas estão procurando preencher algo dentro delas com alguma coisa. Parece que as pessoas vão para as festas, parece que as pessoas, elas cometem erros, cometem pecados, porque existe um vazio dentro delas. A pessoa vai para uma festa, passa a noite inteira numa festa, mas não é o suficiente. Próxima semana tiver, eu tenho que ir de novo. Eu tenho que pecar, eu tenho que errar. É como se o ser humano, ele estivesse buscando alguma coisa que ele nunca pode ser saciado. Mas Deus enviou Jesus ao mundo para saciar a nossa fome espiritual. Irmãos, muitas vezes você está aqui nessa manhã e a sua vida, ela está cheia de problemas.
seu casamento, a sua empresa, a sua vida financeira, a sua família, os seus filhos. Para onde você olha, você vê problema. Você fizer um giro e 360 graus, só que você vê é problema. Sabe por quê, meus irmãos? Pode ser, muitas vezes, está faltando Jesus em nossa vida. Muitas vezes está faltando a presença de Cristo em nossa vida. Muitos dos nossos problemas estão ligados a eu e você não termos uma vida de oração. Muitos dos nossos problemas estão ligados aos nossos pecados. Muitos dos problemas na nossa casa, na nossa família, na nossa vida financeira está ligado à falta de Jesus, está ligado à nossa fome espiritual. Irmão, você pode prestar atenção. A pessoa que a vida dela é cheia de problema, você pergunte para ele, para ela: irmão, você ora todo dia? Você busca a presença de Deus todo dia na sua vida? Você ora a Deus pedindo uma direção sobre o seu casamento, sobre o seu filho, sobre a sua família, sobre o emprego que você quer? Ou você só faz reclamar? Ou você só reclama, só lembra de Deus quando vai na igreja? Irmãos, nós temos que ter uma vida de oração. A nossa fome espiritual só pode ser saciada em Jesus. E quando essa fome não é saciada em Jesus, nós vamos querer se saciar com as coisas do mundo, com o pecado, com aquilo que o diabo ele oferece. E muitas vezes nós não temos fome de Deus, porque nós estamos se saciando com as coisas do mundo, porque nós estamos se saciando com o pecado. Irmão, não tem como na minha vida habitar o pecado em Jesus Cristo. O que é que nós aprendemos domingo passado? Que se alguém nasceu de novo, se alguém é salvo, essa pessoa não vive na prática do pecado. Eu pregava ontem para os jovens. Deus não quer saber, irmão, se você prega bem. Deus não quer saber se você canta. Não, pastor, quando eu oro, o demônio manifesta, pastor. Quando eu oro, a pessoa é curada. Irmão, Deus não quer saber disso, não. Jesus Cristo disse que quando for no último dia, muitas pessoas vão chegar diante dele e vão dizer: Jesus, eu expulsei demônio no seu nome, eu curei, eu fiz milagres. Jesus Cristo vai dizer o quê? Está lá em Mateus capítulo 7. Eu não conheço você, eu nunca vi você na minha vida. Deus não quer saber disso, irmão. Deus quer saber se você anda de acordo com a palavra dele. Igreja, Deus não está interessado em manifestações externas. Se você fala bem, se eu falo bem, se eu prego bem, se você canta. Deus quer saber se nós andamos de acordo com a palavra dele. Irmão, chegar em casa, coloca lá no YouTube, coloca lá a pastora Flor de Lis, que todo mundo sabe o que ela fez. Coloca lá, pastora Flor de Lis pregando, pastora Flor de Lis cantando, rodando no manto, orando, as pessoas sendo batizadas, mandou matar o esposo. Fora as várias outras coisas que ela fez, que não tem nem como falar aqui. Depois você pesquisa lá, compra o livro, o nome do livro, Flor de Lis, a pastora do diabo. Mas quando ela orava, o demônio manifestava. Mas quando ela orava, as pessoas eram curadas. Mas quando ela pregava, pastor, a palavra era forte. Irmãos, será que Cristo ele habita no meio do seu coração de fato, de verdade? Quando nós estamos nos alimentando de Jesus, nós andamos de acordo com a palavra de Deus. O apóstolo João, em João capítulo 6, versículo 57, não precisa abrir, ele diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que aquele que de mim se alimenta, também viverá por mim. Meu irmão, minha irmã, você tem se alimentado de Jesus na sua vida? Você tem se alimentado da presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida? Você tem se alimentado da presença do Senhor? Ou você tem se alimentado das coisas do mundo? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem se alimentado de Jesus Cristo espiritualmente, orando, buscando a face, buscando a presença de Deus na sua vida? Ou você tem se alimentado com as coisas do mundo? Com ira, com mágoa, com fofoca, com aquilo que não agrada a Deus?
O nosso contexto básico em Êxodo capítulo 12, 9, convida eu e você a gente também se alimentar de Jesus. Assim como essas famílias no tempo de Moisés, eles se alimentaram daquele cordeiro que simbolizava Jesus, a gente chama de tipologia. É quando esse cordeiro, ele não era Jesus, mas ele estava simbolizando Jesus, a gente chama de tipologia. Assim como essa família se alimentou desse cordeiro, Deus convida a mim e a você a também se alimentar do cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo de Nazaré. Todos os anseios da nossa vida, todos os anseios do seu coração, podem ser saciados na pessoa de Jesus. Jesus Cristo preenche o vazio que há em nós, que ninguém pode preencher. Um filho não pode preencher, um emprego, dinheiro, um casamento, um esposo, uma esposa, não pode preencher o vazio que há no meu e no seu coração, que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Assim como Deus convidou essas famílias aqui a participar desse banquete, a matar este cordeiro e comer ele também chama a mim e a você para a gente participar desse banquete, se saciar em Jesus. Aí você, a gente se saciar na presença do Senhor, a gente de fato e de verdade buscar a Deus, a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Irmãos, então você imagine ali que a ordem de Deus foi que os irmãos eles se alimentassem de tudo. Hoje parece estranho isso, né, pastor? Comer pata de cordeiro, mas nesse tempo, irmão, era outro tempo. O que tinha que comer e dar glória a Deus. Ninguém sabia o dia de amanhã. Então a ordem foi para comer a cabeça, as patas, as entranhas do cordeiro. Era para comer tudo. E existe um significado nisso, nós trazendo para o dia de hoje, para o Novo Testamento. Se você parar para pensar, na cabeça, na minha cabeça, na sua cabeça, na cabeça de um cordeiro, está o raciocínio, o intelecto, o saber, a inteligência, a memória e o entendimento. O que isso quer dizer, pastor? Nós temos que se alimentar da cabeça do cordeiro, significa receber dele a sua eterna sabedoria. Por favor, irmãos, Romanos 11, 33, vamos lá? Romanos 11, 33. Nós temos que se alimentar da cabeça do cordeiro, meus irmãos. Romanos 11, 33. Vamos mandar um pouquinho na Bíblia, viu, irmãos? Vamos mandar um pouquinho na Bíblia aí, em nome de Jesus. Romanos 11, 33. Vamos lá? Romanos 11, 33. Diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento, da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para ser recompensado? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Irmãos, e porque são todas as coisas, a glória, pois a ele eternamente. Amém. Irmãos, nós temos que ter a sabedoria de Deus em nossa vida. Nós temos que ter a sabedoria de Deus em nós. E quem é a pessoa que pode trazer, nos dar essa sabedoria de Deus? Essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você já leu o Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, quando Jesus Cristo ele começa a falar, ele começa a ensinar, e você vê que é totalmente diferente da lei de Moisés. Você percebe o seguinte: Jesus Cristo ele estava trazendo para nós aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer. Amarás o seu próximo como a si mesmo. Se o teu inimigo der na sua face, dê o outro lado. Se o teu inimigo tiver sede, dê a ele de comer, dê água de comer.
Quando Jesus Cristo estava falando isso, Ele estava trazendo para nós aquilo que Deus quer. Ele estava trazendo para nós o pensamento de Deus, a sabedoria de Deus. Então, na palavra de Deus, nas palavras de Jesus Cristo, nós podemos se alimentar, nós podemos tomar posse da sabedoria de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, irmão, falta em nós essa sabedoria, porque nós não estudamos a palavra, porque nós não lemos a palavra, porque nós não gastamos tempo buscando a presença de Jesus Cristo em nossa vida. Muitas vezes falta em mim e em você esta sabedoria. Mas eu quero que você vá aí na sua Bíblia, em Tiago capítulo 1, versículo 5, perto de Apocalipse aí, Tiago capítulo 1, versículo 5, em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Diz: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e será dada. Peça, porém, com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e é lançada de uma para outra parte. Então aqueles irmãos lá em Êxodo, quando eles estavam ali se alimentando da cabeça do cordeiro, nós temos também que hoje se alimentar espiritualmente da cabeça do cordeiro, que é a sabedoria que há em Jesus. Nós temos que se alimentar, meus irmãos, da sabedoria que há em Jesus Cristo. E qual é esta maior fonte de sabedoria? A palavra de Deus, as palavras de Jesus, o ensino de Jesus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Você olhando para a sua vida nessa manhã, você enxerga que existe essa falta de sabedoria em você, que muitas vezes em certas situações você não sabe como agir. Você age como uma pessoa insensata, como uma pessoa imatura, e depois você se arrepende daquilo que você falou, você se arrepende daquilo que você fez. Peça sabedoria a Deus, e Deus vai lhe guiar para as palavras de Jesus. Irmão, já parou para pensar que muitas vezes nós estamos invertendo as coisas? Que se alguém olhar para você nessa manhã e disser assim: olha, meu irmão e minha irmã, Deus me revelou, Deus me mostrou tal coisa da sua vida, a gente vai pegar aquilo que aquela pessoa falou, guardar no nosso coração e dizer: é verdade. Mas a forma que Deus escolheu para falar conosco, Deus pode revelar, é claro que Deus pode revelar, mas a forma principal que Deus fala é através da palavra. E muitas vezes quando a palavra é pregada, você está até passando por algo, a palavra está falando com você, aí você fica assim, voando, dispersa. Quando a palavra vem, você não entende aquilo que Deus está falando, porque muitas vezes a gente não considera o momento da palavra como um momento que Deus está falando conosco. Igreja, quando a Bíblia ela é aberta, quando a palavra de Deus ela é aberta e exposta, Deus ele está falando comigo e com você face a face. Deus está falando comigo e com você diretamente. Então, irmãos, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você se alimentar da cabeça do cordeiro, significa você ter a mente de Cristo. Alimentar-se da cabeça do cordeiro significa em você, a gente ter a mente renovada por Deus. Queridos irmãos, Romanos capítulo 12, vamos lá? Romanos 12, versículo 1. Em nome de Jesus. Mandar na Bíblia, gente, para a gente poder entender aqui. Romanos 12, 1. Todo mundo conhece. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas nós temos que ter a mente de Cristo em nossa vida. Nós não podemos se conformar com esse mundo. Nós não podemos se conformar com aquilo que a mídia, que a internet quer colocar dentro de nós. Costumes que são totalmente pecaminosos. Nós temos que ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. E isso acontece quando eu me alimento de Jesus. Quando eu me alimento do Cordeiro, eu tenho a mente de Cristo em mim. Você tem a mente de Cristo em você, irmão? Você pensa como Jesus pensaria? Quando você se vê diante de uma situação, você para e pensa: meu Deus, o que será que Jesus Cristo faria se Ele estivesse no meu lugar? Ou você age pela emoção? Ou com você olho por olho, dente por dente, você ainda está no tempo da lei? Nós temos que ter a mente de Cristo em nós. Então aqueles irmãos, eles se alimentaram da mente do Cordeiro, que hoje para nós é a gente se alimentar da mente, da sabedoria de Jesus Cristo em nossa vida, através da palavra de Deus. Aqueles irmãos, eles também se alimentaram dos pés do Cordeiro, foi a ordem de Deus, é para comer até os pés do Cordeiro. Os pés, meus irmãos, eles querem dizer o que? Estabilidade, firmeza, caminhar. Quantas pessoas hoje, irmão, que não estão firmes em Deus? Quantas pessoas hoje que não estão firmes, não caminham firmes em Jesus? Basta acontecer alguma coisa, basta acontecer alguma provação, algum problema, para a pessoa logo se afastar, para que eu e você venha logo se desviar dos caminhos do Senhor. Irmão, nós temos que estar firmes em Jesus. Eu e você, nós temos que estar firmes no Senhor. A gente se alimentar dos pés do Cordeiro significa a gente ter estabilidade espiritual, a gente ter firmeza e segurança de salvação. Tem crente que, se você falar da volta de Jesus para ele, ele tem medo. Tem crente que, se você disser assim: irmão, hoje vamos estudar um pouco sobre Apocalipse, a pessoa tem medo. Enquanto que o que a Bíblia ensina, morrer com Cristo é lucro. Irmão, ninguém vai fugir da morte. Nós vamos morrer. Eu não sei quando, você não sabe quando, Deus sabe quando. Cada um de nós que estamos aqui vamos morrer. Mas nós não temos que temer o que vem após a morte, porque Cristo nos arrancou das garras da morte. Quando o Senhor morreu na cruz, Ele nos deu uma nova vida. E nós temos que estar firmes espiritualmente diante de Deus. Eu não quero saber se existe falso profeta, eu não quero saber se existe ladrão, se alguém mente pela palavra, se alguém rouba. O que eu quero saber é que eu vou estar firme diante de Deus. Eu não quero saber se minha esposa, se meu filho, se os irmãos da igreja não querem saber de Deus. Você tem que estar firme em Deus. Não interessa se o seu esposo, se a sua esposa, se o seu filho não quer se firmar. Firme-se você, irmão. A salvação, ela é individual. Tem gente que usa esses meios como desculpa. Ah, minha esposa não quer saber de Deus, eu também não vou para a igreja. Ah, meu filho não quer ir para a igreja, eu também não vou. Minha mãe não quer ir, eu não vou. Mas Deus vai julgar a cada pessoa individualmente. Ninguém vai pagar pelo pecado de ninguém. Ninguém vai pagar pela alma de ninguém. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Irmão, nós temos que estar firmes. Nós temos que se alimentar, como em Êxodo, dos pés do Cordeiro. Lembrar das palavras de Jesus, daquilo que Ele falou. Quando a gente estiver passando por algum problema, quando a gente estiver passando por alguma dificuldade, você tem que lembrar das palavras de Jesus, daquilo que Cristo falou, e se firmar na palavra de Deus. Se firmar, irmão. A caminhada com Cristo não é fácil. A caminhada com Cristo é difícil. Se a gente não se alimentar espiritualmente de Jesus, nós não vamos chegar até o fim. Alimentar-se dos pés do Cordeiro significa a gente seguir os passos de Jesus. Você segue os passos de Jesus Cristo na sua casa? Você segue os passos de Jesus Cristo na sua família? Você tenta, pelo menos aí você tem que tentar imitar Jesus, ser como Cristo foi, tentar imitar o Senhor, andar como Ele andou.
Às vezes as pessoas olham para nós, elas veem tudo, menos Jesus. Às vezes a minha família, a sua família, eles olham para nós, eles veem tudo em nós, menos o amor de Deus. Igreja, tem muitas pessoas que ela ora pela sua casa, faz campanha, sobe um monte, vou dar até uma oferta para Deus salvar a minha casa, e não anda de acordo com a palavra de Deus. Sabe quando é que a sua família vai ser salva? Nunca. Você tem que andar diante da palavra de Deus, você tem que ser um exemplo para a sua casa, você tem que falar de Jesus, pregar Jesus. Isso é que faz efeito. Não adianta estar fazendo voto de tolo. Não, tem gente que não, eu vou dar uma oferta para Deus salvar a minha família. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Onde é que está isso na Bíblia? Não, irmão, se você der uma oferta de tanto, diz assim, Deus me revelou que se você der uma oferta de tanto, Deus vai salvar a sua família. Aí é oferta por cima de oferta, é propósito por cima de propósito, e não acontece nada. Sabe por quê? Porque o que vai trazer efeito, você que quer a sua família salva, a sua casa salva, ande diante da palavra de Deus, que no tempo certo, no tempo de Deus, Ele vai fazer a obra e salvar a sua casa, a sua família. Quem Deus tiver que salvar, Ele vai salvar. Você pode ter certeza disso. Alimentar-se dos pés do Cordeiro significa a gente colocar os nossos pés aonde Jesus Cristo colocaria. Irmão, quando nós aceitamos Jesus, quando Jesus Cristo Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, os apóstolos, eles começaram a imitar Jesus. Eles começaram a fazer aquilo que Jesus Cristo faria se estivesse no lugar deles. E a Bíblia diz, a partir desse momento, os apóstolos, os seguidores de Jesus começaram a ser chamados de cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Jesus. As pessoas olhavam para Pedro, para Paulo e diziam, se Jesus estivesse aqui, ele faria a mesma coisa. Eu vi Jesus, o que Pedro está fazendo é o que Jesus fez. Assim tem que ser a nossa vida, igreja. As pessoas têm que olhar para nós, as pessoas têm que olhar para as nossas atitudes e dizer, Jesus faria isso. Aquilo que aquele irmão fez, se aquela irmã fez, Jesus faria isso. É isso, meus queridos irmãos, que nós temos que fazer. É isso que quer dizer a gente se alimentar dos pés do Cordeiro. Eu andar como Jesus Cristo andou, eu fazer aquilo que Cristo faria, eu de fato me colocar no lugar de Jesus, e dizer, Espírito Santo me ajuda a andar como meu Senhor, Ele andou, em nome de Jesus. Irmão, para finalizar, a ordem de Deus foi para que os irmãos também se alimentassem das entranhas, não foi que os irmãos se alimentassem das entranhas dos cordeiros, da fressura. A fressura quer dizer as vísceras, como fígado, coração, etc. Alimentar-se das entranhas do Cordeiro significa a gente comungar com o que está dentro do Cordeiro. Quer dizer, significa a gente provar o profundo amor de Jesus. Tem pessoas que às vezes está como Jó. Jó, quando ele passou por tudo que ele passou, por toda a dificuldade, por todo o problema, ele disse assim para Deus, Deus, eu conhecia você só de ouvir falar, mas agora com os meus olhos, eu estou te contemplando. Irmão, tem pessoa que ela não conhece Jesus, ela conhece o Deus que o pastor prega, ela conhece o Deus do pai dele, da mãe. Tem pessoas que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, tem pessoas que nunca tiveram experiência verdadeira com Jesus. E é isso que significa a gente se alimentar das entranhas do Cordeiro. É eu ter um encontro com Jesus, é eu provar esse amor que muda o cachaceiro, que muda o drogado, que muda o ladrão. É eu provar desse amor, dessa graça transformadora que faz o impossível acontecer na minha vida. É isso que significa, irmão. Alimentar-se da fressura do Cordeiro significa amar a todos com estranhável amor, como diz a palavra de Deus. Uma das maiores virtudes de um cristão é o amor. A Bíblia diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus Ele é amor. E eu falava ontem no culto jovem, explicando
principalmente para os pais, o que é amor de acordo com a palavra de Deus. Porque se você perguntar para uma pessoa hoje que ela não conhece a palavra de Deus, o que é amor, usei até o exemplo. Eu disse, irmão, você pergunte para um pai, para uma mãe assim: você ama seu filho? Provavelmente ele vai responder assim: eu amo. Prove que você ama. Ele vai dizer: eu faço tudo o que meu filho quer. O que o meu filho pede, eu dou. O que minha filha pede, eu dou. Na mesma hora eu faço. É isso que prova que eu amo ele. Mentira, irmão. Esse amor é o amor do diabo. É o amor de Satanás. Você dá tudo o que a pessoa quer, irmão, você está desgraçando essa pessoa. O amor que Deus espera de nós não é você abraçar a pessoa, beijar, não. Você está errado, mas não tem problema não. Deus vai abençoar você. Isso não é amor. Isso é pecado. É você concordar com o erro da pessoa. Quando a Bíblia diz assim, para você amar o seu próximo, é você falar do evangelho para ele. É você ver que um filho seu, ele está indo para o inferno, e você pregar o evangelho para ele, você orar por ele. Esse é o amor da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz para a gente amar o próximo, é isso que está querendo dizer também, irmão. Para a gente revelar o amor de Deus a essa pessoa, através do evangelho, através da oração, através do discipulado, do ensinamento da palavra. Isso que é amar. Não é você abraçar, cheirar, concordar com tudo que a pessoa faz. Isso não é amor, isso é pecado, é concordância com o erro. Deus não se agrada disso. Queridos irmãos, um grande homem de Deus, referindo-se ao Cordeiro Pascual, ele disse o seguinte: o Cordeiro, ele devia ser comido por inteiro. Você prestou atenção lá em Êxodo 12, a ordem de Deus foi o quê? Coma o cordeiro por inteiro, completo, não é para sobrar nada. Comido por todos, e comido de uma só vez. Não era para deixar para amanhã. Tem gente que está assim, né? Não, pastor, quando Deus tocar no meu coração, quando Deus me chamar, eu vou aceitar Jesus, eu vou me batizar. Não, pastor, quando Deus tocar no meu coração, eu vou ajeitar a minha vida diante de Deus. Mas a ordem foi: como o cordeiro de uma vez. Irmão, a pessoa de Deus tem que ser decidida. Ou você quer Deus ou você não quer. Ou eu quero Jesus ou eu não quero. Ou eu ando diante de Deus ou eu não ando. Só não adianta estar querendo brincar com a palavra de Deus. Tinha que ser comido por todos de uma só vez. O Senhor Jesus, ele deve ser recebido na nossa alma como o seu alimento, e cada um do seu povo deve fazer com um Cristo total. E nesse instante, meus irmãos, assim como aqueles irmãos se alimentaram daquele cordeiro, hoje, nesse momento, agora, não é amanhã, não é nem no culto da noite, é agora. Nós temos que se alimentar do cordeiro que é Jesus. Nós temos que entregar a nossa vida a ele. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue. Se você está aqui e já entregou a sua vida a Jesus, nós não estamos dando de acordo com a palavra, peça perdão ao Senhor, mas o tempo é hoje, o tempo é agora. É interessante a anotação que eu fiz aqui. Vitaminas espirituais nós podemos encontrar quando nos alimentamos do Cordeiro de Deus. Em Jesus Cristo existe a vitamina A, que é o amor. Em Jesus Cristo existe a vitamina B, que é a bondade. A vitamina C, que é a comunhão. E a vitamina E, que é a esperança. Não há razão, irmão, para a gente viver em um contexto de fraqueza espiritual. Quando Cristo nos alimenta e nos fortalece, a gente come a cabeça do Cordeiro para ser amável e sincera. Igreja, não existe motivo para a gente andar fraco espiritualmente. Para eu andar dependendo da oração das pessoas, andar dependendo de alguém, da minha mãe, do meu pai, da espiritualidade dos outros. Não, eu tenho que me alimentar de Jesus. A ordem de Deus não foi: a mãe vai comer pelo filho. Não, cada indivíduo tem que comer. Igreja, salvação não é herança de família. Tem gente que pensa que salvação é herança. Não, eu servi a Deus, aí quando eu morrer, meu filho ele vai ser salvo também. Se ele não tiver encontro com Jesus, ele está perdido. Se eu não tiver encontro com Jesus, se você não tiver encontro com Jesus, nós estamos perdidos, irmão. Deus convida eu e você nessa manhã para a gente se alimentar do Cordeiro que ele enviou ao mundo para nos perdoar dos nossos pecados e nos salvar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir a ele nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja, vamos ficar de pé.